Valeu, galera. Para começar aqui, quem já ouviu falar de App Engine? Quem atualmente usa App Engine em algum projeto ainda aqui, pessoal? Legal, tem bastante gente que vai conhecer bastante coisa aqui. Meu nome é Russani. Vocês vão me achar fácil pelo meu nome no Google. Tipo, tem outro cara que tem um nome igual ao meu, com o sobrenome também igual. Então, tipo, tentem se atentar ao Black Power quando forem me procurar. Eu atuo com web tem pouco mais de 4 anos. É pouquíssimo tempo, no fim. E com a comunidade de PHP eu estou seguindo aí tem 3 anos e realmente mexendo alguma coisa lá dentro e tentando dar ideias e movimentando alguma coisa tem cerca de 2 anos. Atualmente trabalho na ClickBus, uma empresa que vende tickets eletrônicos rodoviários pela internet, uma das maiores do Brasil e do mundo. E vim aqui falar para vocês o que é App Engine. App Engine vocês devem ter ouvido falar, porque teve uma outra palestra antes, e o Neto falou lá dentro, quando ele estava de Keynote, também o Papo falou bastante. Mas, tá, legal, o que é especificamente o App Engine? O Google App Engine é uma plataforma de hospedagem cloud. Aí você fala, porra, velho, cloud, mas que cloud? Como assim cloud? Além disso, ela é uma plataforma criada pelo Google para escalar as aplicações internas. Então, o Gmail usa o App Engine, o Google Calendar, todos os apps do Google usam essa mesma infraestrutura. É um serviço de Cloud PaaS. Não sei se vocês sabem, quem trabalha com cloud aqui? Certo, pouca gente também. Eu vou apresentar um pouco de cloud antes de falar do Google App Engine no final. Quais são os tipos de cloud que a gente tem? A gente tem Infrastructure as Service, então a gente tem uma infraestrutura como serviço. É como se fosse aquele esquema antigo que você pegava uma máquina, alugava uma máquina e deixava lá. Você era responsável por tudo. Você quer instalar programa? Você vai instalar programa, você vai editar os arquivos de configuração, você vai configurar sua aplicação lá e vai gerenciar tudo isso. Quer log? Você vai gerenciar log e vai fazer tudo. A gente tem o Platform as Service, que é o mesmo que o Google App Engine provê para a gente, que é uma plataforma como serviço. Então, ela tira um pouco das camadas de infraestrutura. A gente mexe um pouco mais perto da aplicação e configuração. A gente tem Software as Service, que a gente não configura nada, que é o famoso serviço em nuvem. Então, a gente tem o Gmail antes. Quem aqui já usou Outlook para gerenciar e-mail? Ou então aquele Thunderbird da Mozilla? Alguém usa hoje? Então, o Gmail, Hotmail, todos esses provedores, agora eles provêm todas as ferramentas para você não precisar de um software instalado na máquina. Você usa esse software em cloud. Esse é o Software as Service. E aí tem essas siglinhas bonitinhas, que é o IaaS, o PaaS e o SaaS. Aí mostrando um pouco, só um pouco mais bonitinho, o que é cada um deles. Então, essa é uma abstração de nuvem. Então, a gente tem a aplicação que roda no topo de tudo isso. A gente tem a base da aplicação, que são as fontes e tudo mais. O armazenamento. O sistema operacional, que é Linux ou Windows, se for no Azure, essas coisas. O hardware e a rede. No IaaS, você tem que se preocupar com toda aquela parte vermelha, além da aplicação. Então, você cuida de instalar o seu Python, o seu Java, seu Node. Você cuida de instalar o banco de dados e também gerencia, basicamente, o tamanho do seu HD. E você instala o sistema operacional também. No SaaS, a gente não mexe nada. Então, está tudo em nuvem. A gente só consome uma aplicação. E no PaaS, a gente tem essas partes que você não sabe. Você pode configurar ou não. Às vezes tem uma configuração de banco, ou então uma configuração de rede diferente, mas geralmente ela provê tudo. No Google App Engine, você tem o armazenamento com Cloud SQL, com Cloud Storage, com Cloud Data Store e com BigQuery. Eu vou explicar isso depois. As linguagens que você tem no App Engine atualmente são essas. Eu fiquei sabendo que tem recentemente Node aí, eu não coloquei na palestra, porque eu não sabia até então.
Mas essas são, até o mês passado, eram as principais linguagens usadas no Google App Engine, que é o Python, o Java, o Go e o PHP. Ele foi lançado em 2008, internamente, e foi falado assim, vamos lançar uma plataforma de cloud. Eles já usavam antes disso, antes de 2008, só que não se sabe dizer desde quando eles usam essa infraestrutura. E desde 2008 ela é pública, qualquer um pode usar. Desde 2011 ela é estável. Então ficou 3 anos em beta, em teste, em alpha. O Google sempre adora os betas ilimitados. E ficou nesses 3 anos até ser uma versão estável mesmo. A primeira linguagem a sair foi Python e também o Java. Após isso, após bastante teste, após bastante aplicação, eles eram com Go, porque eles também queriam uma linguagem de programação deles. E depois, a isso e mais pedida de toda a história do App Engine foi resolvida. Então incluíram o PHP. Hoje a gente tem o Go ainda em modo experimental e o PHP em modo preview. Então não é completo. O Python e Java eles têm muito mais serviços e muito mais suporte do que o Go e do que o PHP. Apesar disso, você pode usar tudo que tem disponível. É bem bacana. Aí você pensa, tem um monte de plataformas que eu posso usar para cloud. Por que eu vou usar o Google em vez de usar um Azure, em vez de usar um AWS? Bem, primeiramente ele é PaaS. Então você tem umas vantagens por ser PaaS, por ser plataforma service. Você não vai configurar muita coisa. Você vai configurar o básico da aplicação. Você vai configurar, no máximo, o seu banco de dados. Os dados de banco de dados, as versões que você vai ter e também qual vai ser o tipo de aplicação que você vai ter. Ele tem um load balancer já embutido, então não é que nem num IaaS, onde você vai ter que configurar o seu banco de dados e balancear a carga do banco, balancear a carga da aplicação. Então, tem um lote de servidores e eles vão escalar automaticamente conforme você precisar. Eles se aplicam de maneira bem agradável. Você não tem perda de dados quando ele replica. Você não tem um downtime muito alto. Então, você não tem uma instância com alguma coisa. Quando o cara troca de servidor, aqueles dados não existem naquele servidor. É bem rápido a aplicação dele. Além disso, a infraestrutura. Toda essa infraestrutura é a mesma infraestrutura que o Google usa. Então, cara, o Google cai com tanta frequência assim? Não. A sua aplicação no Google App Engine deveria também não cair tanto assim. Então, as vantagens dele é que você tem diversos serviços do Google já embutidos. Então, você tem serviço de usuário do Google, tem serviço de e-mail do Google, e diversos outros serviços, não tanto para PHP, mas tem diversos para outras linguagens já disponíveis. Você desenvolve fácil nele, com aquelas três vantagens que eu falei anteriormente, e é fácil de fazer deploy. Com um comando, você faz o deploy da aplicação, isso quando você não faz o deploy usando o Git. E lógico, é dentro do Google. Então, serviços disponíveis. E tem o Application Identity. Então, não sei se vocês usam, na empresa que vocês trabalham, o serviço do Google para trabalhar com e-mail, trabalhar com calendário. Onde eu trabalho agora, onde eu trabalhei anteriormente, que era uma agência de comunicação, a gente usava o serviço do Google. Era bem bacana, porque a gente não se preocupava em configurar e-mail, não se preocupava em configurar alguma coisa de calendário, a gente usava o calendário do Google, e tudo de maneira fechada. Então a gente tinha... Hoje eu tenho um e-mail lá, russani.oliveira@clickbus.com.br. No final, o meu login eu faço no Google. E eu tenho calendário no Google, eu sincronizo as aplicações que eu preciso pela empresa no celular. Eu tenho conta do Google especial para a empresa, então... eu tenho que devolver... Eu estou usando uma máquina em casa. Eu só logo no perfil da empresa e ele sincroniza todos os meus dados, todos os meus logins. E fica transparente para a empresa também o que você está fazendo. Lógico que tem aquela segurança, mas fica disponível. E você tem essa identidade de aplicação dentro do Google App Engine para você criar aplicativos próprios para a sua organização. Tem logs, um monte de log de aplicação. Então você sabe quando que cai, quando não cai, quando está dando erro na sua aplicação,
quanto tempo você ficou fora porque você errou um ponto e vírgula, ou então uma indentação, escreveu qualquer coisa no código, ele loga tudo para você. Isso tem um balanço tanto de quanto você está gastando, quanto do quanto você está perto de estourar o limite ali e precisa colocar mais máquinas. O serviço de e-mail do Google, então você pode enviar e-mails pela mesma infraestrutura do Google, pela mesma infraestrutura do Gmail. Você joga um e-mail numa fila ali, dispara para todo mundo quase imediatamente. Memcache, então, por padrão, ele já vem com Memcache. Sessão, por exemplo, de aplicação, ele guarda tudo no Memcache. Você não tem que ficar se preocupando com guardar a sessão no Memcache, no Redis, tudo mais, já vem embutido isso daí. Tem os sockets, para você trabalhar com streams. Então, stream de dados, stream de vídeo, stream de áudio, stream de texto. Tudo que você precisar de sockets, tanto síncrono quanto assíncrono, você tem tudo disponível. Fetch URL, para você fazer crawlers, ou então você pegar informações de uma URL. Os usuários, você tem acesso também à gestão de usuários do Google. Então, você pode fazer alguém logar na sua aplicação usando o login dela do Google. E você tendo todos os serviços ali inclusos para você manipular esse usuário de uma maneira interessante. E test skills. Então, você coloca o serviço numa fila. Seria basicamente como um cron. Você coloca eles lá, eles vão executar em determinado tempo, com determinada frequência. Quando você chegar em tal limite de banco, essas coisas, você configura isso daí. Então, agora vamos ver como é que funciona mesmo com PHP. Eu falei um pouco de como é o App Engine de modo geral. Eu vou mostrar um pouco como que é com PHP. O SDK, iniciando, o SDK é também de modo geral. Então, de modo geral, você precisa de 3 coisas para trabalhar, que é o Python, o SQL e MySQL. O PHP, por causa que a gente vai usar PHP, mas se fosse Java ou outras plataformas, você teria que ter essas coisas instaladas também. O Python ele é sempre necessário. Todo o SDK dele, os comandos do SDK, são todos em Python. Só que são bem simples. Você executa um comando só e fica tudo bem. Para você instalar, basicamente, eu coloquei a maneira Linux e até Mac de C. Dá um wget num zip e dá um zip. Você tem um SDK lá pronto para você usar. Aí, vamos criar um Hello World. Uma aplicação chamada Hello World. Nessa aplicação, eu vou colocar um arquivo helloworld.php. E, basicamente, vai fazer o quê? Vai dar um eco, uma página. O Google ele tem um padrão de configuração, um arquivo de configuração, onde você configura 3 coisas nele. Isso não vai aparecer. O application vai ser o nome da pasta, basicamente, que você está trabalhando. O nome da aplicação também que você vai configurar no App Engine. A versão dessa aplicação. Então, você pode versionar as aplicações apenas com esses numerozinhos que você vão colocando na versão. E depois no painel você pode trocar de uma maneira bem simples. Então, você subir uma aplicação, fala assim, a versão 2 está pronta, mas eu vou lançar só semana que vem. Semana que vem, quando você for lançar, você entra no console do Google e troca no painel. Agora eu vou usar a versão 2. Está pronto, trocou. Não tem aquele negócio de fazer deploy com link simbólico, caramba, 4. Você faz toda uma maracutaia, dá um downtime no site. Você trocou a versão lá, ele trocou em todos os servidores, é tudo tranquilo. O API Version, a versão da API do Google App Engine, ainda é a 1. Não tem uma versão 2, 1.1, nada disso. Uma coisa interessante também é que na versão que você vai colocar na sua aplicação, é 1, é 2, é o numeral inteiro. Não tem 1.1, 1.2, é uma versão completa. E tem os handlers. Basicamente é como se fosse o htaccess ou o nginx.conf, onde vai configurar as rotas e para quais arquivos que eles vão rotear. Então, nesse handler que eu coloquei aqui, eu estou colocando tudo que bater, barra e qualquer coisa, vai para helloworld.php. Aí você tem... o Google disponibiliza o SDK não só para você fazer deploy, mas também para você saber como você vai rodar as coisas lá. Com o SDK você tem os serviços do Google direto na sua máquina. E também você tem que ter um servidor que você consiga ver as coisas de maneira similar ao Google. Então você sobe um servidor local. Nesse servidor local, para subir ele, basicamente você executa esse devappserver.py, a pasta que está o projeto,
e você passa qual que é o URL do PHP FastASI, o executável PHP. E aí você tem duas URLs depois para acessar. Ele iniciou o servidor, ele colocou a sua aplicação rodando na localhost 8080 e o seu server console para você administrar coisas, ver sessão, ver uso de banco, ver um monte de dados da aplicação, quanto de memória está consumindo, quanto de tempo está levando para rodar a página, em outra URL que é a localhost 2000, ou 2000 não, 8000. Aí você fala, pô, configurei tudo, tá tudo lindo, a aplicação está rolando numa boa local, quero subir essa aplicação. Como que você faz? Aí agora vai ser a parte que você tem que prestar um pouco mais de atenção, que você vai na web, vai nesse endereço cloud.google.com, cadastra uma aplicação, esse formuláriozinho aqui. Então, você cadastra o nome da aplicação, qual que é o título dela que você vai ver no painel, se vai ser aberta para qualquer conta Google ou só para uma conta empresarial. Então, no meu caso, na ClickBus lá, a gente nunca desenvolveu nada, mas se eu fosse desenvolver alguma coisa, então eu fecharia o código, então minha aplicação vai estar disponível só para uma organização, não vai ser qualquer usuário. Ou pode deixar pública também. Ou você tem uma outra opção, você tem um OpenID Server rodando, você pode também configurar ele para autenticar nesse OpenID Server. O nome da aplicação tem que ser o mesmo nome que vocês deram naquele arquivo YAML, que eu mostrei aqui atrás. O nome da aplicação tem que ser o mesmo nome do application que vocês colocaram ali. E depois, basicamente, se quer subir a aplicação, quer fazer deploy, você dá um appconfig.py, update, e qual que é o path da aplicação que você está rodando. Eu coloquei um exemplo no Cinema, mas depois eu posso fazer um update. Aqui no local mesmo a gente faz um deploy na mão. Pode ser bem bacana. Então eu criei um projetinho também, uma coisa bestinha, que é um repositório de cervejas. Então um catálogo de cerveja básico ali, tem 1.400 cervejas cadastradas, eu achei num banco X na internet. Baixei ele, normalizei o banco e fiz um projetinho básico. Utilizando frameworks PHP. Quem aqui é programador? Boa. Quem aqui programa PHP? Boa, bem legal, bem legal. O código-fonte está bem porco, mas está no GitHub. Está na github.com/russani, vocês vão achar as coisas que eu faço publicamente. Tem um monte de coisa que não. Mas esse projetinho está lá, está bem velhinho até, mas é bem bacana de mexer. Basicamente aqui eu configurei o Composer. Todo mundo aqui sabe o que é Composer? Muito bem. Quem não sabe o que é Composer, quem quer saber o que é Composer? Ninguém, legal. Eu configurei aqui, então, Autoload, PSR, estou usando as bibliotecas Respect. Não sei se vocês conhecem também, que o Guy Galas e uma galera de SP fizeram aqui. Banco de dados. Banco de dados é a coisa mais chata de configurar no Google App Engine. Por quê? Porque não é só você cadastrar ele. Ele te dá uma instância de banco de dados, que é o Cloud SQL. É um serviço de computação de banco. Basicamente, ele emula um MySQL da versão 5.5. Ele replica automaticamente, você não precisa configurar muita coisa para isso. E ele é pago. Todo o Google App Engine, não falei antes, só que ele é grátis. Todos os serviços. Só que exclusivamente esse, não sei direito o porquê, ele é pago. É uma taxa mínima, eles cobram por tempo de acesso. Então, se a aplicação for pequena, não tem muito acesso, você vai acabar pagando, sei lá, $1.5 por mês. Essa aplicação eu nunca tirei do ar e eu gastei até hoje com ela, sei lá, $6. Está quase um ano no ar. Que ele cobra você por requisição no final. Com um máximo de $5 por mês na versão mínima. Então é bem barato. Ainda assim é pago. Então ele dá uma instância para você tem que configurar tudo. Então vai você lá se matar de entrar na instância e tudo mais. Você tem que habilitar qual que vai ser o IP que vai poder acessar essa instância da primeira vez. Então você se lasca só nessa parte, porque você tem que pegar o seu IP na hora
E seu IP não pode mudar até você terminar a configuração básica. Mas, basicamente, depois disso, você entrou no banco de dados, dá um create database, coloca ali quais são os acessos que você vai ter. Está configurado o banco de dados. Cada banco que você for subir, é interessante salientar isso, você tem que realmente entrar lá na instância de banco e configurar um banco novo. Dar um create database, dar um create user e tudo mais. Opa. E aí você vai selecionar um projeto, vai ir no Cloud Storage, criar um bucket e fazer um update dos dados. Um bucket, quem aqui sabe o que é um bucket em cloud? Bucket ele é um espaço é como se fosse um espaço de disco. Então você tem ali uma pastinha que um tal projeto vai poder acessar, uma pastinha que pode ser pública, inclusive, para pessoas fazerem download de arquivos, e lá você sobe os arquivinhos. Então você cria um bucket para a sua aplicação e sobe lá nesse bucket o seu dump de SQL, se você for usar algum. Senão não precisa. Depois disso, a sua instância lá vai poder ser acessada, sua instância não, seu arquivo vai poder ser acessado por esse gs, // o nome do bucket que você criou, o arquivo.sql. No PHP, você tem aquele file get contents, file put contents. Você pode usar esses endereços para conseguir acessar eles e escrever os arquivos que você quer. Você pode fazer log PHP com isso, você pode escrever um monte de coisa com string. Tipo, todo tipo de string você pode, de string físico, de arquivo físico, você pode configurar para usar o Google Storage e acessar dessa maneira. Então, configurei depois na minha aplicação o PDO. PDO todo mundo conhece, né? Programador PHP aqui que não conhece PDO. E aí eu configurei o DSN. O DSN dele é um pouco diferente do nosso comum. Não é uma URL padrão. Você dá uma URL de socket para ele, num socket do Google mesmo. É bem interno. Tanto que você não consegue conectar da sua máquina na sua instância do Google Cloud Storage. Cloud Storage não. Cloud SQL. Então você dá o URL do socket, mais o nome da app, o usuário do banco de dados e o nome do banco de dados. O resto é username e password, coisa básica. E aí você tem que definir ambientes para algumas coisas. Então tem coisas que você não vai ter. Você não vai ter replicação. Por exemplo, na aplicação, se você está trabalhando no local. Lá você vai ter replicação. Então é bom você saber mais ou menos como você está. Se você está no Google App Engine, você está trabalhando no local. Com isso, você pode dar um reset e ver o server software e verificar se esse server software é o Google App Engine. Por padrão, a gente não tem essa variável no PHP. Então, local, essa variável vai estar sempre vazia. Se for em algum outro serviço cloud, você pode trabalhar com sua aplicação em vários ambientes clouds, essa variável pode estar definida também. E aí você retorna, tá? Se a aplicação se tiver o server software for Google App Engine, você retorna App Engine. Se não, retorna Dev. E aí você faz as configurações de banco adequadas para cada um dos ambientes. Aí você faz a deploy com Git. Basicamente, você vai no Cloud Console, seleciona qual é o Cloud Development e dá um push deploy. E aí você cria um repositório. O repositório, a parte ruim não está no GitHub. Então você não pode usar uma aplicação que está no GitHub para fazer o deploy com Git. Você vai ter que criar um novo repositório dentro do Google App Engine que vai configurar, que vai estar lá a sua aplicação, todos os seus fontes. Mas é bem basicão também. Então você coloca ali o novo repo, cria o repositório, vai pegar um password para esse repositório. Ele vai pedir para você configurar baseado na sua conta do Google também, ele pede permissões. Você vai receber uma senha no seu e-mail para configurar o restante da aplicação. É bem trabalhoso. E isso daqui acho que funciona para Windows, para Linux isso daqui. Você tem que colocar depois num arquivo da máquina um netrc que vai estar dentro da sua pasta home, mó maracutaia. E aí você configura, tá, essa máquina, vou configurar uma máquina que vai ser o code.google.com, o login é esse, que vai ser o seu login o e-mail, e o password que você vai receber no seu e-mail.
Depois disso, você vai dar você vai poder acessar o repositório ali, dar um push dos seus arquivos para esse Git, para esse repositório Git, e vai poder, depois disso, fazer os deploys apenas usando o Git. Então, subiu uma nova versão do master, vai fazer deploy direto. Então, não vai se preocupar com isso. Daí você vai colocar o remote da URL que você recebeu e vai dar um push, coisa básica. Aí, uma revisão básica. A revisão passa no final, não terminou ainda. Eu vou mostrar para vocês a aplicação que está rolando, que eu tinha feito. Espera aí um momentinho. Dá pra ver nada, né? Bom, beleza. Essa aplicação aqui... legal, tá sem internet. Bem, quando você tenta fazer as coisas na hora, sempre dá esse problema, né? Problema de demo é o ao vivo, né, cara? Sempre, né, cara? Porque, assim, todo mundo que já trabalhou com software, né? Quando que o software falha? Na demo. Porra. Alguém tem a senha do Wi-Fi aqui? Google Developer. Eu não usei até agora, desculpa, foi mal. Enquanto isso, vocês têm alguma pergunta? Pergunta? Alguém tem alguma pergunta do que foi até agora? Tipo, por que usar PHP? Pode ser também, uma pergunta válida no fim. Espera aí, vai ajustando aí. PHP é legal. Pô, PHP é fácil. Qual é a versão do PHP atual no Google App Engine? Atualmente, ele usa a versão 5.4. E tem previsão de usar as mais atuais? Bem, previsão eles têm porque geralmente eles não deixam o código, algum binário que não é atualizado lá. Eles têm sempre uma versão estável e suportada. Não sei quando vai ser a previsão, mas provavelmente quando mudar essa versão, vai mudar para a versão, sei lá, para o PHP 5.6, provavelmente. E não vai valer a pena também fazer para o 5.5. Mais alguma pergunta? CMS? Mais alguma pergunta? Cara, perguntaram aqui qual CMS... Que tipo de CMS já foi testado, utilizado? O demo deles, tutorial, é o WordPress. Além disso, tem gente interna de PHP no Google que faz conteúdo e testou já outras aplicações, não especificamente CMS, mas aplicações tipo API, feita com Silex, com Symfony, com Laravel. E foi bem aceito. A maior dificuldade, na verdade, é configurar, porque na maioria dos CMS você tem que configurar quais são as rotas, né? Então, a barra vai para esse arquivo aqui, tal outra coisa vai para esse arquivo. Essa é a parte mais complicada de configurar, mas você viu que é bem simples. Por aqueles standards você consegue configurar isso. Mas se você quiser ter uma visão simples assim, eu quero lançar um WordPress, vou lançar meu blog. É um caso bacana também, é uma hospedagem grátis, só pagar o banco de dados, que você pode usar de outro lugar também. E aí lá no tutorial, o tutorial é para você subir uma aplicação WordPress. Esse daqui é o catálogo de cerveja que eu fiz, uma APIzinha bem bestinha mesmo, deve ter 1000 e poucas cervejas. Aqui eu posso buscar. Buscar, na verdade, não, porque eu não implementei essa parte, né? Mas eu tenho aqui uma paginação, basicamente.
Então, dou um limite aqui, vai, de 100 e offset de 50. Então, eu vou páginas 100 índices a partir do 50. Essa daqui é a versão 1 da aplicação. A versão 2, ela está realmente ruim. Eu não consegui testar ela direito. Não consigo trazer uma versão nova para vocês da aplicação. Mas o código-fonte também é bem simples. Ô Anderson, para dar zoom no PHP Storm, você que conhece bem isso. Ctrl, barra de rolagem. Não. Não. Você não habilitou, tá? Tem uma opção para habilitar. Vai em View. Tá ruim pra vista aqui. Já que o Russani não faz o jabá direito, né? Esse aqui é o PHP Storm, gente, uma ideia da JetBrains. E aí você pode ir em View. View. Presentation Mode. Certo. Esse Uau. daqui... Muito bom. Tem por onde, volto sempre. Muito obrigado. Esse daqui é a configuração da aplicação que eu fiz. Então, é bem basicona. Eu configurei ali o nome dela, BAPI. Uma coisa interessante o nome que você configura ali, quando você for acessar na web, vai ser o nome da aplicação .appspot.google.com. Basicão, qualquer aplicação vai ser isso. E se você quiser configurar também... eu tenho um host, um domínio, eu quero colocar esse domínio lá. Você pode colocar esse domínio também e sobrescrever essa URL. A versão da aplicação que eu coloquei ali foi a 2. O runtime, eu coloquei PHP. Nesse caso, se eu fosse trabalhar com outra linguagem, seria Python, Java, Go, agora, o Node. A API version ainda é a 1. E ali os handlers, que nem eu tinha falado, onde você configura as rotas. E eu configuro basicamente assim, tudo que for da barra para frente vai ser lido pela index.php. Esse é meu listener padrão, ele sempre vai escutar as chamadas. Espera aí um momentinho. Esse daqui é o index da aplicação. Então é um router bem básico, onde na verdade eu leio duas URLs, o API /beers e o API /beer, que é para uma cerveja só. Eu valido se tem uma página configurada, se tem um limite, então eu faço aquela conta ali de ver qual que é a página padrão, qual que é o limite, e aí eu consigo saber do offset e do offset e do limite que eu uso para fazer a busca. Depois disso, eu tenho 2 controllers básicos, que são onde eu pego as cervejas. Então, eu defino um mapper do respect relational, e só pego o seguinte, se não vier nada, por padrão eu vou pegar as 10 primeiras cervejas, se não, eu pego todas, pelo determinado offset. Quando for uma só, eu pego apenas uma. Eu dou um fetch no relational e pego apenas uma cerveja. É bem basicão. Não tem mais código do que isso na aplicação. Além disso, tem a configuração. Um momentinho. Eu tenho aqui a configuração, que é a única configuração que eu uso é de database. Então, se for App Engine, o meu ambiente, que nem eu usei aquele server software lá, para ver qual que é o ambiente que eu estou, se é dev ou se é App Engine. Se for App Engine, ele vai pegar aquelas configurações do App Engine. Se for de dev, eu vou usar as configurações de dev. Coisa bem basicona, e além disso tem o Bootstrap, que carrega tudo para mim. Então ele pega aquela configuração do banco de dados, cria a conexão do PDO, e depois disso eu vejo qual é o meu environment. Se o environment é dev ou se é App Engine. Basicamente é isso, a aplicação faz
Eu tenho um banco de dados gigante, só que acho que nem é cabível mostrar. Não vale muito, não tem nada demais para mostrar no banco de dados. Eu nem tenho PHP Admin instalado, nem sei como é que eu configurei esse banco de dados no fim. Mas, basicamente é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou voltar para os slides e vou passar a revisãozinha. Eita. Então, na revisão, basicamente, Google App Engine é uma hospedagem PaaS, provê um monte de recursos de infra, para você não ficar se preocupando com infra. Infra é coisa chata para gente que gosta de codar, né? Não é muito legal, então, se você não quer se preocupar com infra, vai para o PaaS, se preocupa com a aplicação, com a configuração dela só, que é o básico. Por enquanto é grátis com PHP, não se sabe até quando, mas provavelmente, durante muito tempo, vai continuar sendo. Possui serviços pagos, como é o caso do CloudSQL. Permite deploy com Git, então é bem prático de se fazer deploy. Pode fazer deploy manual também. E aí, vocês têm perguntas?